Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma aula de física, onde na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de carga elétrica. Lembrando que na aula anterior, referente à carga elétrica, a gente viu a introdução do assunto, a gente começou ali a compreender o que significa carga elétrica, né? Eu trouxe ali para vocês as definições, uns esquemas, explicando lá o que significava carga elétrica e deixei para vocês como atividade que vocês fizessem um experimento em casa simples, nada demais, que mostrasse a existência de carga elétrica nos objetos, que essa carga elétrica é a carga elétrica estática, né? Na realidade a gente está mexendo com os elétrons e os prótons que constituem qualquer corpo e ali eles passam a ficar eletrizados e, consequentemente, a gente consegue ali demonstrar que existe carga elétrica. Hoje a gente vai dar continuidade na definição, tá bom? A gente ainda não vai para a parte de cálculo, tá certo? Vamos destrinchar um pouco mais e entender por que aqueles experimentos acontecem, por que aqueles movimentos acontecem, tá bom assim? Então, carga elétrica, princípio da atração e repulsão de cargas elétricas, ou seja, para que aqueles experimentos, aquelas coisas lá que vocês postaram, alguns, né? Ainda estou aguardando que os demais enviem, mas para que aqueles experimentos aconteçam, o que acontece dentro dos corpos, né? Então, lembrando o átomo, que no núcleo lá existem os prótons e os nêutrons, e na parte externa aí, esse movimento que a gente está observando aí são os elétrons, né? Vagando em torno do núcleo. Lembrando que prótons têm carga positiva e elétrons têm carga negativa. O que acontece é isso que eu estou mostrando nesse esquema aqui, ó. Não tem aquele ditado popular que os opostos se atraem? É um ditado popular, mas que ele se originou aqui na física, né? Veja que sinais positivos estão indo um para um lado e um para o outro, ou seja, estão se afastando. Eu não consigo juntar dois sinais positivos. Da mesma forma que eu não consigo juntar dois sinais negativos, tá vendo? As setinhas estão se afastando, tá vendo? Porque sinais iguais se afastam, eles não conseguem juntar. Agora, quando você tem um negativo e um positivo, aí ocorre uma atração, uma aproximação. Existe uma força tentando unir esses dois polos, o positivo e o negativo, o próton e o elétron, certo? Então veja que para que aqueles experimentos aconteçam, ou vocês estão deixando ali a carga de sinal igual, e aí quando você tenta colocar um objeto próximo, o outro se afasta, ou vocês estão colocando com cargas diferentes e aí eles grudam. Então, nos experimentos que vocês viram, se vocês veem lá que os objetos estão grudando, é porque depois que vocês fizeram alguma coisa, vocês deixaram um com carga negativa e o outro com carga positiva, aí eles juntaram, tá certo? Agora, como é que ocorre esse processo de eletrização? Ele se dá de três maneiras diferentes, e aí a gente vai compreender agora. Para que um corpo inicialmente neutro fique eletricamente carregado, ele precisa passar por um processo de eletrização, que pode ocorrer de três formas. E quais são essas três formas? Existe a eletrização por atrito, que é o que a gente vai ver agora, eletrização por contato e eletrização por indução. Então vamos ver aí, eletrização por atrito. Quando dois corpos neutro significa tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Ele está neutro. E feitos de diferentes materiais, são atritados entre si. Atritados quer dizer você esfregar um no outro, né? Um deles ganha elétrons, adquire carga negativa. E o outro perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele adquire uma carga positiva. Nesse tipo de eletrização, os dois corpos ficam com carga de módulo igual, mas de sinais opostos. Como é que isso ocorre? Vamos ver aí nesse esquema. Veja, essa pessoa pegou um bastãozinho que parece ser um caninho de PVC. Você viu ali que ele passou um pano no cano. Ele atritou
um pano, vamos supor que tenha sido uma flanela, nesse cano, tá certo? E depois ele pegou aí um copo, deixou ele de cabeça para baixo, pendurou ali alguma coisinha e ele não consegue tocar nisso que está dentro do copo, né? Mas só o fato dele aproximar, ou ele empurra, ou ele termina aproximando esse negócio, essa coisinha que está pendurada para o cano, tá vendo? Então o que é que acontece? A partir do momento que ele passou o pano nesse cano, ele eletrizou. Ou ele tirou elétrons do cano e deixou o cano com uma carga positiva, ou ele adicionou elétrons no cano, deixando ele com uma carga negativa. E aí a gente consegue demonstrar isso quando ele tenta aproximar de alguma coisa. E aí, se esse pêndulozinho aí, se ele está com a mesma carga que o cano, a tendência é que ele tente se afastar, tá vendo que ele fica se afastando do cano, mas se ele gira o cano um pouquinho, que está com outra carga elétrica, aí ele se aproxima. Então, isso é um processo de eletrização. A partir do momento que você atrita um objeto em outro, acontece a eletrização por atrito, ok? Eletrização por contato ocorre quando dois corpos condutores, estando um deles eletrizado, são colocados em contato e a carga elétrica é redistribuída entre os dois, estabelecendo equilíbrio eletrostático. Ao fim desse processo, os dois corpos ficam com a mesma carga. E aí, vamos entender, vendo esse esquema. Veja que nós temos aqui um bastão, uma pessoa está segurando um bastão com carga negativa. Aí vem uma pessoa e bota o dedo nessa bola. Essa pessoa está atraindo todos os elétrons. Não sei se dá para vocês perceberem. Ela toca nessa bola e todos os elétrons são atraídos. Isso é eletrização por contato. É você ou qualquer objeto, né? Chegar num local onde já existe um corpo com carga elétrica e você tocar. A partir do momento que você toca, você ou o objeto, né, que toca, ou está recebendo elétrons ou está perdendo elétrons, né? É por isso que se você botar o dedo numa tomada, você recebe uma descarga elétrica, porque os elétrons que existem ali naquele cobre da tomada vão vir em direção ao seu corpo e aí você recebe aquela descarga elétrica. Isso é eletrização por contato. Precisa existir o contato, como o próprio conceito diz. E o último tipo de eletrização é a eletrização por indução. Esse processo de eletrização ocorre em 3 etapas. Quais são essas 3 etapas? Inicialmente, se aproxima um corpo eletrizado de um corpo neutro, fazendo com que neste haja separação de cargas. 2. Em seguida, conecta-se um condutor ao corpo neutro, ligando-o à Terra, fazendo com que uma parte do condutor seja neutralizada. 3. Por fim, desconecta-se o corpo da Terra e ele fica eletrizado com a mesma carga, porém com um sinal oposto às cargas do corpo usado para induzir a separação das cargas. Então, como é que se dá esse processo da eletrização por indução? A gente está vendo no esquema aí, tá certo? Os corpos não vão tocar um no outro. O que é que acontece? Veja, o corpo aqui, o azulzinho, as bolinhas azulzinhas, é um corpo que está com carga elétrica positiva. É como se ele tivesse perdido os elétrons. Aí você só vai aproximar ele de um corpo neutro. Veja, aproxima. O que é que acontece com o corpo neutro? Ocorre uma organização. Os elétrons ficam querendo se aproximar desse corpo positivo e os prótons, a tendência é eles serem empurrados um pouquinho, porque como o corpo positivo, o corpo com essas bolinhas azuis é positivo, ele vai empurrar os positivos desse corpo neutro. E o que é que acontece? Veja que aparece aí um fiozinho nesse corpo B, tá vendo? Agora, quer ver? Agora, que é o que a gente chama de aterramento. O aterramento ele vai fazer com que a carga elétrica se dissipe, ou seja, quando eu coloco esse corpo com carga positiva próximo e liga esse aterramento, ele vai fazer com que os elétrons do chão sejam atraídos para esse corpo,
Quando o corpo positivo se afasta, quando o corpo A se afasta, aí esse corpo que antes era neutro, ele recebeu elétrons e aí ele passou a ficar com uma carga negativa. Então, nesse caso, nem precisa tocar um corpo no outro, apenas a aproximação faz com que o outro corpo fique eletrizado. Um exemplo que eu posso citar para vocês é quando a gente desliga a televisão e a gente aproxima o braço. A gente aproxima, não precisa nem tocar. A gente aproxima o braço da tela da televisão. Perceba que os pelos do braço, eles ficam eriçados, ficam arrepiados. Porque ali está acontecendo um processo de eletrização por indução. A corrente elétrica presente ali na tela da televisão faz com que os pelos do braço sejam atraídos, mesmo sem haver o contato. Tá certo assim? Então, aí a gente compreende um pouco mais o porquê daqueles experimentos terem acontecido. Tá certo? E aí, para essa semana, gente, eu vou insistir, tá certo? Com essa ficha de número 6, que foi a pesquisa que eu pedi que vocês fizessem e fizessem um experimento. Então, quem já fez o experimento, tá tranquilo, tá bom? Quem não fez o experimento, eu estou esperando aí mais essa semana para ver se vocês enviam. Tá certo assim? Então, fica aguardando aí, quem não tinha feito ainda essa atividade fazer, tá? Até a próxima terça-feira, vocês enviam aí para mim, eu vou estar recebendo. Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp, que assim que possível eu vou estar respondendo a vocês, tá certo? Então, espero que vocês fiquem bem, fiquem em paz, um forte abraço para todos e até mais.